Salve, torcida São Paulina, aqui tá falando é Marcelo, sejam todos bem-vindos à União Tricolor Paulista e faz com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. O assunto de hoje para vocês é a vitória de São Paulo de agora a pouco contra o Vitória. A vitória de São Paulo contra o Vitória. São Paulo venceu o Vitória da Bahia por 2-1 no estádio do Morumbi. Vamos contar um pouquinho para vocês de como foi esse jogo e vamos falar aqui, vamos projetar a semana de São Paulo já contando com as próximas duas partidas que nós teremos aí, beleza? Antes de tudo, queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. E as redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo no vídeo para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos começar. O Tricolor venceu o Vitória por 2-0. Teve uma coisa muito interessante, o São Paulo fez um pouco de um misto do time aí, né? É, colocou alguns garotos no time aí, colocou o garoto William Gomes no time, e isso foi muito importante, foi muito interessante pra gente, porque depois de perder o Ferreirinha, né, que aí fica 2 meses fora, mais ou menos, a gente precisaria achar uma válvula de escape aí para esses jogos das Copas aí, se precisar vencer, precisar atacar. E o William Gomes e o Eric foram muito bem hoje. Foram muito bem hoje. Acho que o Zubeldia vai, sinceramente, ele vai pular de alegria, porque os garotos foram muito bens. Claro, a ausência do Ferreirinha vai ser sentida, vai ser muito sentida. Isso aí sempre será sentida. Mas, para quem achava que nós não teríamos uma válvula de escape, tá aí os dois meninos aí, o Eric e o William Gomes, que veio da base, né? E ainda no final do jogo entrou mais um garoto, o garoto Henrique, estreando no time profissional do São Paulo Futebol Clube. Vale salientar a vocês que na partida de hoje contra o Vitória também, outras coisas interessantes apareceram. Igual, por exemplo, o Michel Araújo, que fez um bom jogo, que já jogou algumas vezes como lateral esquerdo, fez uma boa partida ali pela esquerda hoje. No segundo tempo ele se matou, ele correu muito, muito, muito. O Zubeldia até vibrou com ele, inclusive. Foi muito bem e saiu de campo acabado, Michel Araújo. Uma outra nota muito importantíssima aí, que apesar de muito pouco acionado, o Ferrarese na direita, quebrando uma de lateral, não foi mal. E o Sabino. O Sabino tem jogado muito bem, tem correspondido muito bem quando tem entrado. Quando tem entrado no time de São Paulo. Então acho que agora está mostrando. Para mostrar, precisa jogar, né? Todo mundo é meio desconfiado, era meio desconfiado, inclusive eu estava desconfiado com o Sabino também. E ele vem jogando bem. Os jogos que ele os jogos pertinentes a ele, que o dia coloca ele para jogar. Ele tem jogado muito bem ali para a esquerda, e lembrando a vocês que é muito difícil achar, ah, achar zagueiro canhoto pelo mercado aí, né? É muito difícil, né? Então vamos falar aqui, aliás, falando um pouquinho da partida para vocês, né? Hoje o jogo começou de uma forma diferente, né? O São Paulo entrou com uma camisa azul. Essa camisa azul tava com o nome do jogador do Nacional, né? Que aliás pouca gente tem falado, né? Mas o cara tá mal, o cara não tá bem, infelizmente o cara não tá bem, né? Então é assim, a gente fica meio triste também, né? Fica receoso, fica triste, né? E aí começou a partida, né? O São Paulo dominando as ações do primeiro tempo. Não demorou muito para o São Paulo abrir o placar no primeiro tempo, né? E aí, e aí depois o São Paulo fez ainda o segundo gol também, né? O São Paulo fez o segundo gol também, poderia ter feito o terceiro gol, né? Que foi anulado, né? Um gol que seria do Caleri. Né, mas o São Paulo foi o senhor da partida. Só no final da partida, o Vitória, com as alterações do Carpini, o Vitória começou aí, digamos aí, o Vitória começou a ir um pouco mais para cima, né? Então, se eu fosse fazer um resumo desse primeiro tempo da partida, né, para vocês, eu faria o seguinte: que o São Paulo realmente fez valer o fator campo desde os primeiros minutos do jogo, né? E aos 5 minutos, o gol do William Gomes foi aos 5 minutos, tá? O garoto de 18 anos aproveitou uma bola mal invertida da defesa do Vitória, arriscou de fora da área, acertou o ângulo para poder marcar um golaço, e realmente foi um golaço do menino, hein? Eu não posso mostrar aqui porque não tenho direitos, mas foi um golaço. Com a vantagem logo cedo, o São Paulo conseguiu
conseguiu dominar as principais ações da partida e empilhou as chances enquanto o Vitória tentava um contra-ataque. E aí, aos 29 minutos, né, o Eric acertou um belo chute no ângulo para poder fazer o segundo gol do São Paulo. E aí o time visitante ainda arriscou alguma coisinha ou outra, mas acabou que não saiu nada. E aí no segundo tempo, o São Paulo começou bem também. O Zubeldia fez algumas alterações também. Deixa eu até falar o time de São Paulo hoje. São Paulo saiu jogando hoje com Jandrei, com Ferrarese, Arboleda, Sabino, Michel Araújo, Marcos Antônio, Luiz Gustavo, Lucas Moura, William Gomes, Caleri e o Eric. Depois entraram durante a partida o menino Henrique, o André Silva no lugar do Caleri, o Wellington no lugar do William Gomes, o Wellington Rato no lugar do Lucas, o Galopo entrou no lugar do Luiz Gustavo, que foi muito bem de novo hoje também, né? E aí, uma outra coisa importantíssima que eu queria falar para vocês aqui é que eu acho que pela primeira vez o São Paulo está, por exemplo, não é que são excelentes zagueiros, mas do que o São Paulo tinha no banco antigamente de jogadores e de zagueiros, o Zubeldia conseguiu montar bem esse elenco de São Paulo hoje, né? Ele conseguiu montar bem esse elenco de São Paulo hoje. Porque se você perder um zagueiro, você tem o Ferrarese e tem o Sabino que tá vindo muito bem aí. A gente perdeu o Ferreirinha lá na frente, e aí você tem o William Gomes que está entrado muito bem, né? O Lucas, quando o Luciano não joga, uma coisa muito importante isso. O Lucas jogando no meio é outro jogador, joga muito mesmo. Né? Na minha cabeça, então, não daria para jogar os dois juntos. O problema, a não ser que o Luciano jogasse lá na frente, mudasse o formato do time um pouco. Na cabeça do Zubeldia, Lucas e Luciano jogam juntos. Acabou isso não tem jeito. Mas hoje o Lucas deu um passe de calcanhar, meus amigos. Que vocês vão olhar aí o passe que o Lucas deu, mas foi de uma sutileza tão grande. Foi uma coisa tão linda no segundo gol do São Paulo, né? E detalhe desse segundo gol, que a jogada começou com o Ferrarese aqui na direita. Começou com o Ferrarese aqui na direita e aí terminou no Lucas com calcanhar e o Eric carregou e deu uma chapeada no ângulo. Foi um belo gol, foi um belo gol. São Paulo fez a lição de casa, tomou um sustinho no final do jogo aí e acontece, né? São coisas que acabam acontecendo, né? Agora o São Paulo, vou passar a atuação para vocês aí. Só aqui, deixa eu só pegar antes aqui no Brasileirão. Deixa eu pegar aqui, só ver a tabela rapidinho aqui. O São Paulo agora está na quinta colocação com 41 pontos. O Flamengo está em quarto com 44, mas tem um jogo a menos. Olha que interessante, o Fortaleza é líder do Campeonato Brasileiro com 48 pontos. E o Fortaleza tem um jogo a menos, cara. Olha que interessante, hein? Olha que campanha do Fortaleza, hein? Do Vojvoda, hein? Que 13ª vitória dentro de casa do Fortaleza, hein? Ah, que técnico bom, viu? Que técnico bom, viu? E mais enfim, né? Estamos aqui, vamos pensar nas Copas também aí, né? Vamos falar a atuação dos jogadores de São Paulo, né? E o William Gomes, apesar do passe do Lucas, foi o melhor jogador de São Paulo em campo hoje. Então, minha análise para você hoje é a nota do Jandrei, nota 6,5, Ferrarese 6,5, Arboleda 6, Sabino, nota 7, Michel Araújo, nota 6, Marcos Antônio, muito bem também, parece uma formiguinha, foi bem, nota 7, Luiz Gustavo, foi bem também, 6,5, Galopo, nota 6, Lucas, nota 7, o Ayrton Rato, nota 6, William Gomes, 7,5, Caleri, 6,5, André Silva, nota 6, Eric, nota 7, o Henrique, nota 6, e a nota do técnico Zubeldia, 7,5. São Paulo volta a campo agora na próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro no Morumbi, no Morumbis. Cara, eu ainda não costumo com a história de Morumbis. Volta aí quarta-feira contra o Atlético Mineiro no Morumbis. E no final de semana encara o Fluminense na encara o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 6h30 no Maracanã. O São Paulo encarando o Fluminense, dia 1º de setembro. O Tricolor encarando então aí o Fluminense. E depois o São Paulo pega o Cruzeiro no dia 15 do 9, jogo a definir ainda o horário, né? Dia 15 do 9. Né, o São Paulo pega o Cruzeiro também fora, então o São Paulo tem 2 jogos fora, e aí só depois o São Paulo tem o Internacional no dia 22 de setembro,
no estádio do Morumbi. Beleza, pessoal? É isso aí. Deixa eu ver. Lembrei de uma outra coisa. O Sabino, o Sabino e o Nestor, eles foram denunciados por conta da briga no clássico. Então aqui eu vou falar rapidinho para vocês os possíveis ganchos aí, ó. O Zé Rafael, Rodrigo Nestor e o Sabino pode pegar pena de até 12 jogos pelo STJD, tá? Que também julgará o clube Alviverde por supostos gritos homofóbicos da torcida. E aí, se os jogadores do São Paulo forem punidos, o Palmeiras, consequentemente, poderá ser punido e o auxiliar do Abel, o João Martins, também. Então, vocês querem saber a minha opinião? É de que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tá? Porque se punir os jogadores do São Paulo, vão ter que punir o lado do Palmeiras e o Palmeiras ficará sem o mando de campo. Né? E o Palmeiras ainda teria uma multa aí de 100 mil e uma suspensão aí de 1 a 6 partidas. Né? Então, não vai acontecer nada, né? Enfim, ganhamos hoje. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores. Nós ganhamos hoje. O Corinthians perdeu, tá numa situação maravilhosa que a gente adora. A gente vai comentar muito isso aqui também, né? E o Tricolor ganhou. Vamos focar agora em quarta-feira. O time se reapresenta amanhã à tarde, faz um único treino na terça-feira, para quarta-feira enfrentar o Atlético Mineiro pelo primeiro jogo do mata-mata da Copa do Brasil nas quartas de finais, rapaziada. Beleza? Nós estaremos lá ao vivo cobrindo para vocês essa partida. Queria pedir para vocês aí inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. Me dá a impressão de que esse brasileiro ainda dá se focar, ainda dá para chegar um pouquinho mais, sabe? Me dá essa impressão, né? Mas parece que o nosso tricolor focou nas Copas mesmo, né? E que Deus abençoe que a gente ganhe mais a Copa Libertadores aí no dia 21 de novembro em Buenos Aires. Beleza? Um abraço a todos. Fique com Deus. Inscreva-se no canal e curtam aí, ó, www.uniãoesportesradio.com.br. Tá na mão para vocês. Um abraço.